Boa tarde, sejam bem-vindos ao Papo Legal do curso TOGA Estudos Jurídicos. Sou o professor Fábio Vilela e vamos falar hoje sobre um outro ponto da reforma trabalhista, instituído pela Lei 13.467 de 2017. Na verdade, estou falando do tema atinente ao grupo econômico. A Lei 13.467 de 2017 alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Vamos relembrar a figura do grupo econômico, como era. Na verdade, houve uma atualização para que esse artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, tivesse em conformidade com a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária no que tange à configuração de um grupo econômico. O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, instituía um grupo econômico urbano, enquanto o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 5889 de 73, institui o grupo econômico rural. Em relação ao grupo econômico urbano, sempre se exigiu o chamado grupo econômico vertical com base no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ou seja, a figura da holding. Ainda que cada uma das empresas tivesse uma personalidade jurídica distinta, seria necessário que houvesse uma empresa mãe, uma empresa matriz, com outras subordinadas, constituindo uma holding, para que houvesse a caracterização de um grupo econômico chamado grupo econômico vertical, importando a responsabilidade solidária dessas empresas pelas obrigações trabalhistas de qualquer dos empregados vinculados a qualquer uma dessas empresas. Veio a lei do Rurícola, que é de 73, o artigo 3º, parágrafo 2º, também instituiu o grupo econômico, só que rurícola, e além da figura da holding, também instituiu o chamado grupo econômico horizontal. Além do vertical, também o que? O horizontal. Ou seja, ainda que não haja uma relação de hierarquia, de direção entre as empresas, havendo uma empresa mãe e outras satélites subordinadas, mesmo que cada uma delas guardasse uma autonomia, desde que configurasse um grupo econômico, nós teríamos então a responsabilidade solidária. Então eu teria no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, o chamado grupo econômico urbano. Com base nesta norma, grupo econômico vertical, figura da holding, ou seja, uma relação de subordinação, de direção existente entre as empresas. Uma empresa mãe, matriz, com as suas subordinadas, satélites, todas respondendo solidariamente pelas obrigações trabalhistas. No artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 5889 de 73, instituiu-se o grupo econômico rural. Além da figura da holding, além do grupo de empresas, em que uma delas seria empresa-mãe ou matriz, numa relação de hierarquia, também integrava o grupo econômico, o grupo de empresas, ainda que cada uma delas guardasse uma autonomia, mas houvesse o quê? Uma coordenação entre elas. É o chamado grupo econômico horizontal. A doutrina e a jurisprudência majoritária sempre entenderam, a partir do momento em que se aglutinou para a figura do grupo econômico rural, o grupo chamado grupo econômico horizontal, além do vertical, também vem entendendo que não só a holding, mas também quando houvesse entre as empresas, embora guardada cada uma sua autonomia, houvesse uma relação de coordenação, instituindo um grupo, configurando um grupo econômico, aí sim, logicamente, também neste caso, e não só da holding, todas deveriam responder solidariamente. Já era a doutrina majoritária. Por isso, a reforma trabalhista nada mais fez do que atribuir, no artigo 2º, parágrafo 2º, uma nova redação, conformando com a realidade já da jurisprudência majoritária e da doutrina majoritária. É claro que sempre houve doutrina minoritária, sustentando que só haveria grupo econômico urbano no caso da holding, mas era uma doutrina minoritária. E aí passou a ter a seguinte redação, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, com base na nova redação atribuída pela Lei 13.467 de 2017. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, sempre foi assim, estiverem sob a direção, controle
controle ou administração de outra, grupo econômico vertical, relação de hierarquia, de direção, entre uma empresa-mãe matriz e suas subordinadas, ou ainda, e aí vem a novidade, quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integre grupo econômico. Grupo econômico horizontal, relação de coordenação e não de direção ou hierarquia entre as empresas. Serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, essa foi uma primeira, não digo inovação, mas conformação já com base na jurisprudência e na doutrina majoritária. Então, dentro do chamado grupo econômico, nós temos já, conforme sedimentado na doutrina e na jurisprudência, o grupo econômico vertical e o horizontal. Ou seja, não só quando houver uma relação de direção ou de hierarquia entre uma empresa e as demais, como também quando, mesmo cada um guardando a sua autonomia, essas empresas, numa relação de coordenação entre elas, constituem-se um grupo econômico. Todas respondem, então, de forma solidária. Aí sim veio uma inovação. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho sempre foi muito comum que basta que duas empresas tivessem identidade de sócios, já se configuraria o quê? Um grupo econômico. Porque para muitos, o fato de ter identidade de sócios já acarretaria uma presunção de que haveria o quê? Uma coordenação entre elas, ou até mesmo uma subordinação em relação à pessoa dos mesmos sócios. Claro que teríamos também doutrina e jurisprudência divergente, entendendo que a mera identidade de sócios entre duas empresas não fazem com que pertençam necessariamente a um grupo econômico. A Lei 13.467 de 2017, o que fez? Instituiu o parágrafo 3º do artigo 2º, dizendo o seguinte: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Ou seja, a partir do advento da Lei 13.467 de 2017, que instituiu o parágrafo 3º no artigo 2º da CLT, o fato de duas empresas terem os mesmos sócios, por si só, não autoriza a conclusão que estaríamos diante de um grupo econômico. Deve ficar efetivamente demonstrado o quê? A demonstração, então, desse interesse integrado, dessa comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas, ou seja, que haja uma coordenação nas atividades delas, entre elas, ou seja, não há presunção, deve estar provada então essa comunhão de interesses, esse interesse integrado, essa atuação conjunta de ambas as empresas para que nós tenhamos a configuração de um grupo econômico. Com isso, falamos ainda aqui rapidamente sobre as alterações introduzidas pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, no que tange o tema referente ao grupo econômico. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.